Você já deve ter ouvido que a teoria da utilidade marginal ou do valor subjetivo refutou a teoria do valor trabalho em Marx. Com isso, os direitistas se vangloriam do suposto fato da teoria marxista ter sido invalidada. O problema dessa hipótese é que ela não responde a alguns fatos elementares do modo de produção capitalista. Por exemplo, uma caneca tem um valor extremamente inferior à de um celular. A caneca tem um simples formato em cerâmica que me permite tomar chá, café e uma série de outras bebidas numa temperatura agradável. Já o celular possui complexos chips, tela LCD, touchscreen, Wi-Fi, câmera, 4G que me permite enviar mensagens, fazer ligações, tirar fotos, assistir vídeos e um universo de outras coisas mais. Se levarmos pelo simples lado da subjetividade, ou seja, que pessoas no seu julgamento individual dão mais valor a um celular que uma caneca, nós não vamos à raiz da questão dos problemas. Antes de tudo, para que você não se confunda, é preciso deixar uma coisa bem clara. Valor e preço são coisas absolutamente distintas. Preço é o quanto se paga para obter uma mercadoria. Já o valor é aquilo que é efetivamente consumido. Ou seja, em se tratando de valor, pouco importa o quanto você pagou para obter esse isqueiro. Mas o fato concreto é que o que você estará consumindo são elementos da natureza modificados pelo trabalho humano para que se tornem um isqueiro. Agora que você já sabe a diferença entre valor e preço, é preciso definir o conceito de mercadoria em Marx. Para Marx, a mercadoria tem um duplo caráter, o valor de uso e o valor de troca. Valor de uso, como o próprio nome diz, é a utilidade que a mercadoria tem em si. Por exemplo, o valor de uso de uma escova de dentes é escovar os dentes. Já o valor de troca é por quantos valores de uso se consegue trocar um trabalho. Por exemplo, o trabalhador que produz a escova de dentes a troca por feijão, arroz e macarrão. Já o trabalhador que produz o macarrão o troca por feijão, arroz e escova de dentes. Além disso, em Marx, a mercadoria precisa ter utilidade e trabalho. Isso ocorre porque o objeto de investigação do autor é o mundo das mercadorias como resultado do modo de produção capitalista. Ou seja, ao contrário do que diz aquele seu amigo direitista, se eu colocar um sorvete na testa ou cavar um buraco inútil no chão, isso não será considerado mercadoria em Marx, pois não gerará um valor de uso para outros, logo não gerará um valor de troca. Além disso, há muitas outras coisas que têm valor de uso e que não são mercadorias. O ar tem valor de uso, uma bela cachoeira tem valor de uso, uma praia paradisíaca tem valor de uso e uma terra virgem fértil também tem valor de uso. Mas, ora, se o objeto de investigação do autor é um modo de produção, isso requer uma interação do homem com a natureza. Portanto, não faz sentido classificar bens puramente naturais como sendo mercadorias. E aqui cabe um adendo. A Terra será objeto de investigação de um outro vídeo, pois apesar dela não ser uma mercadoria, resultado de um modo de produção, ela é um meio de produção e resultado da interação do homem com a natureza por meio de convenção social. Afinal de contas, eu defino por uma escritura que fulano ou ciclano é dono de um pedaço do planeta Terra. Fora isso, o preço da terra é determinado pela quantidade de trabalho que eu consigo alocar nela. Por isso que uma terra fértil vale mais que uma infértil, pois na fértil eu consigo alocar mais trabalho. Mas aí você se pergunta, e os bens extraídos de uma terra virgem fértil, nunca explorada, não são mercadorias? Óbvio que são, pois nesses bens há o trabalho de se extrair da natureza. Por exemplo, olha quanto trabalho dá para extrair ouro da Serra Pelada. Se Marx define que o valor de uma mercadoria é determinado pela quantidade de trabalho, logo precisamos falar sobre o trabalho. E aí você pode se perguntar, mas e se um trabalhador for mais hábil ou outro for mais preguiçoso? Isso altera a concepção de valor? Ocorre que para responder essa pergunta você deve considerar dois fatos. Primeiro, o ser humano é um ser social, ele vive em sociedade. Segundo, numa economia capitalista você identifica a forma da mercadoria e não seus processos de trabalho.
E é aí que Marx tem a grande inovação em relação a Smith e Ricardo, que também escreveram teorias do valor-trabalho. Para o autor, valor é igual a trabalho social médio. Por exemplo, suponhamos que para produzir essa camiseta se demora em média 2 horas, mas fulano demorou 2 horas e 15 e ciclano demorou 1 hora e 45. Como eu vivo em sociedade e como identifico apenas a forma da camiseta, pouco importa se fulano ou ciclano demorou mais ou menos tempo. O que importa é quanto tempo, em média, a sociedade demora para produzir essa forma da camiseta, ou seja, 2 horas. Mas aí você pode se perguntar, e se for colocada uma ferramenta na produção, isso muda a noção de valor? Ocorre que Marx define que o valor de uma mercadoria se dá em um tempo e espaço, dadas as condições de produção. Ou seja, se for inserida uma ferramenta, as condições de produção vão se alterar. Além disso, a ferramenta se manifesta no valor da mercadoria em forma de trabalho morto. Por exemplo, suponhamos que para produzir essa camiseta, ao invés das 2 horas do exemplo anterior, eu demore 1 hora, mas utilizando uma ferramenta que foi produzida em 5 horas e que produz 1000 mercadorias até se depreciar totalmente. Logo, o novo valor da mercadoria será de 1 hora, o tempo de trabalho vivo, mais 18 segundos, o tempo de trabalho morto, que corresponde aos 18.000 segundos para produzir a ferramenta, dividido por 1000, o número de mercadorias que essa ferramenta aguenta produzir. Mas aí você pode se perguntar, e como Marx define os diferentes tipos de trabalho? Por exemplo, como Marx distingue o trabalho de um escultor e de um pedreiro? Para responder essa pergunta, precisamos voltar a 2 conceitos vistos anteriormente, o valor de uso e o valor de troca. Como você viu anteriormente, o valor de uso é aquilo que é efetivamente consumido na mercadoria. Logo, o valor de uso é referente às características intrínsecas no objeto que lhe dão utilidade. Já o valor de troca é por quantos valores de uso eu consigo trocar um trabalho. E como a sociedade não consegue identificar corretamente o esforço físico e mental do processo de trabalho, o valor de troca acaba sendo uma valoração abstrata. Podemos concluir a partir disso que o valor de uso é uma medida qualitativa, pois eu meço as qualidades da mercadoria. Já o valor de troca é uma medida quantitativa, pois eu meço por quantos valores de uso eu consigo trocar um trabalho na sociedade. Você também viu anteriormente que em uma sociedade capitalista, ao consumir uma mercadoria, a sociedade identifica apenas a forma do objeto e não os seus processos de trabalho. Logo, o trabalho acaba sendo, no imaginário social, um mero esforço físico, um mero esforço fisiológico. Logo, como eu não tenho noção da capacidade física e da capacidade mental requerida para exercer um processo de trabalho, o trabalho se torna uma mera abstração. Por isso, chamamos o trabalho que mede o valor de troca como trabalho abstrato. Já em relação ao valor de uso, é efetivamente consumido uma característica intrínseca da mercadoria. E para se obter essa característica intrínseca, é necessário um real esforço físico e mental. Logo, chamamos o trabalho que mede o valor de uso de trabalho útil ou trabalho concreto. Vamos ao caso do pedreiro e do escultor. Vamos supor que ambos demorem um dia de trabalho, um para produzir uma escultura e o outro para produzir uma parede demolida. Vamos supor também que, como a sociedade enxerga os processos de trabalho do escultor de uma maneira abstrata, como sendo mais complexo do que demolir uma parede, ela entenda que esse processo de trabalho vale 10% a mais. Logo, o escultor ganha 10% a mais do que o pedreiro. Isso é uma valoração abstrata. Logo, isso se refere ao valor de troca ou da escultura ou da parede demolida. Mas vamos supor também que o escultor demande 2 ou 3 vezes mais esforço físico e mental do que o pedreiro. Logo, para se obter uma escultura, é preciso 2 ou 3 vezes mais esforço do que para obter uma parede demolida.
Isso refere ao valor de uso da mercadoria, pois eu demando mais esforço para obter uma característica intrínseca, essa característica intrínseca que dá utilidade à mercadoria, logo, o esforço físico real refere-se ao valor de uso, ou o trabalho concreto refere-se ao valor de uso. Temos ainda o argumento da escassez, presente em Menger e Hayek. Segundo essa hipótese, o fato de um bem ser mais escasso que outro faz com que o seu valor aumente. Isso explicaria porque o pão é bem menos valioso que uma pedra de diamante, afinal de contas é muito fácil encontrar trigo para fazer o pão, já encontrar diamante é muito mais difícil. Essa talvez seja a hipótese mais fácil de se trabalhar usando a teoria marxista. Afinal de contas, quanto mais escasso um bem, mais trabalho dá para se extrair. Um exemplo disso que estamos falando. No filme Serra Pelada, no início da obra, com poucas horas de trabalho, um garimpeiro extraía enormes quantidades de ouro. Porém, conforme a mina foi sendo garimpada, conforme ela foi ficando escassa, um garimpeiro demorava dias para encontrar minúsculas partículas de ouro. Ou seja, quanto mais escasso um bem, mais trabalho dá para se extrair. Um outro argumento frequentemente usado pelos direitistas é o das necessidades e preferências individuais. Para explicar melhor esse argumento, usaremos o dilema da água e do diamante. Na maioria dos lugares do mundo, as pessoas têm muito mais apreço por uma pedra de diamante do que por um singelo copo d'água. Porém, se você estiver no meio do deserto morrendo de sede, você dará muito mais apreço pelo singelo copo d'água do que pela pedra de diamante. E é óbvio que não poderíamos deixar de abordar o argumento da utilidade marginal decrescente. Imagine que você está com muita sede e encontra um copo d'água à venda por R$1. Como você está com muita sede e o seu interesse é muito alto, se o copo d'água estivesse custando R$1,20, você até toparia pagar esse preço. Já no segundo copo, você ainda está com sede, mas não tanta quanto no primeiro. E acha justo pagar o preço que está custando o copo d'água, R$1. Em compensação do terceiro copo, você já saciou toda a sua sede. E mesmo que o copo d'água estivesse custando R$1, você não aguenta mais ver água na sua frente. E por isso não toparia pagar nada pela mercadoria. Ou seja, o que esse argumento quer nos dizer é que, independentemente do preço, independentemente da quantidade de trabalho que contém uma mercadoria, o que dita o seu valor é o interesse que as pessoas dão para o objeto. Parece óbvio, não é? Mas essa teoria tem dois problemas, como veremos a seguir. O primeiro é que ele dá um caráter fantasmagórico à mercadoria. É como se o singelo copo d'água ou a pedra de diamante variasse de valor sem variar a sua forma. Mas na verdade, para que a natureza se transforme em copo d'água ou a natureza se transforme em pedra de diamante, foi necessário trabalho útil para transformar a natureza. Já em relação ao exemplo dos 3 copos d'água utilizados para explicar a utilidade marginal decrescente, o problema continua sendo o mesmo. Interesse, seja pelo primeiro ou pelo último copo d'água, é uma abstração, é uma informação contida na mente humana. Não existe no concreto, no real. O que existe de concreto é a característica intrínseca da água que possibilita saciar a sua sede. E essa característica só é obtida por processos de trabalho, ou de extrair a água do rio, ou de extrair do subsolo. Ah, mas e se as pessoas derem menos valor para a água, se elas adotarem o insalubre hábito de beber menos água? Isso altera o valor da água? Altera o valor de troca, pois a valorização que se dará ao trabalhador que extrai a água da natureza será menor. Mas o valor de uso continua sendo determinado pela forma, pela característica intrínseca da água. E essa característica só é obtida com os processos de extração da água da natureza. O outro problema dessa hipótese é que ela desconsidera o fato de que o capitalista identifica as necessidades da vida em sociedade e aloca a produção para supri-las. Por exemplo, o capitalista não adivinha se pessoa A ou B demanda por celular. Ele identifica que na nossa sociedade
Há uma demanda por se comunicar da maneira mais rápida possível e por isso ele aloca a produção para celulares. Outro exemplo, o uso de terno e gravata é muito mais habitual na cidade, enquanto o uso de pickups off-roads é mais habitual no campo, onde há mais estradas de terra. Pode haver pessoas que usem picapes na cidade, assim como pode haver pessoas que usem terno e gravata no campo. Mas o fato concreto é que o capitalista aloca a produção de terno e gravata mais para a cidade e de pickups off-roads mais para o campo. Voltando ao exemplo dos 3 copos da água utilizado para explicar a utilidade marginal decrescente. O capitalista que aloca a produção para a água, ele não adivinha se pessoa A ou B bebe mais ou menos água. Ele investiga através de histórico de vendas ou de pesquisa de mercado qual a demanda por água na sociedade. E ele aloca a produção para suprir essa demanda, o chamado valor de uso social. Se no tópico anterior falamos do caráter fantasmagórico que os marginalistas tentam dar à mercadoria, temos que falar do fetiche da mercadoria. O fetiche é o processo em que o sujeito projeta os seus valores na mercadoria. Vamos aos exemplos. Se a função da camiseta é vestir o sujeito, por que a pessoa precisa de uma camiseta azul, amarela ou branca? Se a função de um caderno é fazer anotações, por que uma criança precisa do caderno da galinha pintadinha ou do Homem-Aranha? Se a função do carro é te levar do ponto A ao ponto B, por que as pessoas precisam do carro para paquerar outras? Se a função do celular é fazer você se comunicar da maneira mais rápida possível, por que você precisa do celular com o logo da maçã? Percebam que esses exemplos que eu acabei de citar são apenas fantasias humanas. É como se o ser humano enxergasse as suas fantasias no objeto. Logo, essa notícia do ILISP que você vê na sua tela, que um leilão de uma obra rara do Marx refutaria sua teoria do valor-trabalho, só refuta algo na cabeça de quem não leu ou não entendeu a teoria marxista. Apreço por obras raras nada mais é que um fetiche por um objeto. É uma ideia que o sujeito projeta sobre a mercadoria. Mas seja para atender um desejo do estômago ou da fantasia, o carro precisa ter uma forma, e essa forma só é conseguida com dispêndio de força de trabalho humano. O caderno precisa ter uma forma, o celular precisa ter uma forma, a camiseta, independentemente das cores, precisa ter uma forma. Em outras palavras, o fetiche é apenas uma fantasia, uma ideia que o ser humano coloca sobre o objeto. Mas isso é apenas ideia. O que existe de concreto são os objetos e as suas formas, que só são obtidas com dispêndio de trabalho humano, o trabalho útil, que transforma a natureza nessas mercadorias. Mas você deve estar se perguntando, por que eu devo considerar a teoria marxista correta e não a teoria da utilidade marginal? Bom, você já deve ter percebido ao longo do vídeo que a preocupação de Marx era com o real e não com a ideologia. Por isso que Marx é considerado materialista. Ou seja, ele não estava preocupado com a ideia que as pessoas projetam da realidade, mas sim com a realidade em si. Os direitistas afirmam que o interesse por uma mercadoria pode variar conforme o tempo e as condições humanas. Isso é verdade, mas se a gente analisar por esse prisma, a gente vai estar abstraindo a realidade, a gente estará analisando a ideia que o ser humano projeta do objeto da mercadoria. Voltemos ao exemplo do início, o do celular e o da caneca. Para que a caneca atinja a sua utilidade, que é servir café e chá numa temperatura agradável, ela precisa ter um formato. E para ter esse formato, ela demanda de simples processos de trabalho, que vão desde extrair o barro até fazer o formato em cerâmica da caneca. Já para que o celular possa atingir a sua utilidade, que é a de se comunicar da maneira mais rápida possível, ele também precisa ter um formato. E esse formato demanda mais processos de trabalho, que vão desde extrair o silício, passando por montar a robótica que faz os microchips, até o trabalho de montar o celular peça por peça. Ou seja, para que o celular seja mais valioso que a caneca, ele demanda mais processos de trabalho.
E para finalizar esse vídeo, por que a teoria marxista é tão atacada? Por que os direitistas querem tanto refutar a teoria marxista? Quando falamos de Marx, Mises, Hayek, Menger, Keynes, Friedman, Kalecki, Ricardo, Smith, estamos falando de economia política. A economia política é usada como ciência para tentar convencer a superestrutura ou a estrutura de poder sobre a viabilidade de uma proposta política. Quando Marx escreve a sua teoria do valor-trabalho, ele causa um enorme incômodo da burguesia, algo que Smith e Ricardo não causaram. A tentativa da teoria do valor subjetivo de refutar a teoria do valor-trabalho em Marx nada mais é que a tentativa de desvalorizar o trabalho dentro do processo produtivo. É tentar dar um caráter fantasmagórico à mercadoria, como se ela não dependesse do trabalho para variar o seu valor, apenas com a mudança de abstrações humanas. Mas na verdade, para que a mercadoria tenha uma utilidade, ela precisa ter uma forma. E finalmente, essa forma só é atingida com trabalho útil, aquele que transforma elementos da natureza em mercadorias.